Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte de vocês. Hoje a gente vai ter uma aula bem bacana sobre o abstracionismo e o expressionismo abstrato. A gente vai ver o conceito histórico, as características do movimento e dos principais artistas. Essa aula eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou começar com uma atividade analisando obras. Eu quero que vocês observem essa obra e respondam detalhadamente, escreva o que você vê nessa obra e qual é o significado dela na sua opinião. Vamos lá? Depois a gente vai conversar sobre ela. Então, pessoal, continuando, essa atividade a gente vai falar bastante dessa obra aqui. Eu não vou falar dela nesse instante, mas a gente vai comentar sobre ela daqui a pouquinho.
Eu queria que vocês olhassem, pensassem e vamos ver se o que vocês pensaram tem a ver com a obra mesmo. Então, abstracionismo. O abstracionismo não é exatamente um movimento artístico. Ele vai representar toda a arte abstrata que não tem relação com a figuração e a imitação do mundo. Ou seja, a arte que não tem figura, não tem objetos, ou a cor, ou formas que não são reconhecíveis. Surgiu a partir da vanguarda artística europeia entre 1910 e 1920 e vão negar a representação ilusionista da natureza. Características do abstracionismo: a decomposição da figura, a simplificação da forma, os novos usos da cor, o descarte da perspectiva e das técnicas de modelagem. Ou seja, eles não queriam representar a realidade, queriam fazer uma coisa diferente. E a rejeição dos jogos convencionais de luz e sombra. Inúmeros artistas e movimentos aderiram à abstração e a partir de 1930 ela vai se tornar bem importante na arte, um dos eixos principais da produção artística do século XX. Então, a arte abstrata vai fazer parte de vários movimentos, não só de um. O abstracionismo é um nome que se dá para reunir todas essas artes abstratas. A gente vai ver alguns dos movimentos artísticos que usaram o abstracionismo a partir dos próximos slides. Começando pelo expressionismo alemão, que a gente já fez uma aula sobre expressionismo alemão. Eles vão usar a abstração para retratar as emoções por meio da distorção de forma e cor. A abstração para eles era uma maneira de mostrar uma expressão dos sentimentos. A gente viu que o Kandinsky é o principal artista desse movimento, ele que vai criar a primeira obra abstrata em 1910. Até uma curiosidade, ele chegou no seu ateliê e tinha um quadro que ele olhou, ele não reconheceu o que era aquela figura do quadro. Ele ficou olhando e achou uma coisa fantástica, uma obra que ele não reconheceu nenhuma figura e transmitia muita coisa para ele. Como é possível você sentir tanta coisa sem reconhecer o que é a figura? E aquele quadro, na verdade, era um quadro que estava de ponta cabeça. Depois que ele virou, ele viu que era uma figura, mas como é possível fazer isso? Ele começou a pesquisar e criou arte abstrata. Ele seguia duas linhas: as composições a partir de figuras geométricas e os improvisos, que era sem controle consciente da tinta, uma coisa mais automática. Essa é considerada a primeira aquarela abstrata de 1910 que o Kandinsky fez. E mais alguns exemplos aqui, com formas geométricas ou com coisas mais soltas, figuras mais soltas. Outra obra dele. Algum tempo depois vai surgir o neoplasticismo, um movimento diferente, e é totalmente o contrário do que o expressionismo vai fazer. O expressionismo era usar a abstração para expressar os sentimentos, e o neoplasticismo vai fazer o contrário. Ele vai fazer uma arte totalmente sem emoção nenhuma, e ele acha que a arte não é para transmitir emoção. Eles defendiam uma arte severa e de pura geometria. O principal artista é o Mondrian. A gente vê esses quadros bem geométricos, parece simples, mas tem toda uma preocupação com composição, com equilíbrio. Até os nomes eram obras abstratas, a composição em vermelho, amarelo, azul e preto. Todos os nomes são assim, ou é um número, ou é um título semelhante. E sempre linhas diagonais com 90 graus. Na aula eu comentei que ele até brigou com outro artista do grupo que ele quis fazer linhas diagonais e ele não aceitava, tinha que ser linhas horizontal e vertical. Tinha que ser exatamente do jeito que ele criou o grupo. Mais uma obra dele. O suprematismo é outro movimento bem importante, a gente não teve aula sobre o suprematismo, é um movimento da Rússia. Começou por volta de 1913 e ele defende uma arte comprometida com a pesquisa metódica da estrutura da imagem.
é uma obra abstrata geométrica, mas tem um artista que vai fazer duas obras bem importantes desse grupo suprematismo. Na verdade, ele é bem complexo, a gente vai falar só alguns detalhes para vocês entenderem o conceito da aula. Ó, essa é uma obra muito conhecida, bem importante, Quadrado Preto Suprematista, de 1914 a 1915. Qual que é a ideia dessa obra? Ele pegou e pintou um quadrado de preto. Aqui vocês veem uma textura, mas essa textura não tinha na obra original. Isso aqui é um desgaste que aconteceu com o tempo. Na verdade, é só tinta preta jogada nesse quadrado, sem formas nenhumas. Pense assim, cada movimento artístico, desde o impressionismo, ele vai tirar algum elemento da pintura. Vai deixar, tirou a perspectiva, tirou o efeito de luz, cada um vai tirando alguma coisa. E aqui ele chegou no máximo que você pode tirar, um quadrado preto, tudo pintado de preto. Não satisfeito, ele fez uma outra obra ainda depois, o quadrado branco sobre fundo branco. Ele pegou uma tela branca e ele pintou esse quadrado branco aqui também. O que ele quis dizer com isso? Isso aqui é o máximo de simplicidade que podia se chegar na arte, na pintura. Até ele foi o primeiro a anunciar que a pintura morreu, em 1918. Ele disse que com esse quadro não tem como simplificar mais a arte. Ele disse que chegou um ponto que acabou a pintura e não precisa mais existir a pintura. Mas é lógico, vocês sabem que a pintura não morreu, a arte não morreu. Teve vários anúncios que a arte morreu, mas a arte continua até hoje. É curioso esse quadro que tem alguns críticos que fazem uma relação desse quadro com o cinema. Aqui não tem pintura, mas é como se fosse uma tela de projeção no cinema. Ou seja, ele vai sair da pintura, pensar em outras formas de arte também. E vamos fazer um quiz, um teste com vocês agora. Quais das características abaixo não se aplica ao abstracionismo? Não se aplica. Qual que está errada? Alternativa A, apenas expressam os sentimentos. Alternativa B, negam a representação ilusionista da natureza. C, descarte da perspectiva. Ou D, novos usos da cor. Qual é a alternativa errada sobre abstracionismo? Vamos lá? Então, pessoal, qual das alternativas abaixo não se aplica ao abstracionismo? A resposta certa, que na verdade é a errada, né? É a alternativa A, expressam apenas sentimentos. Lembram que a gente viu o neoplasticismo, que eles expressavam a total ausência do sentimento? Então, a maioria da arte abstrata expressa sentimento, menos o neoplasticismo. As outras todas se encaixam no abstracionismo. Continuando, a gente vai falar agora sobre o expressionismo abstrato. É um movimento bem mais recente, fim dos anos 40, começo dos 50, logo depois da Segunda Guerra. O local foi os Estados Unidos. Isso é importante porque todo o movimento importante de arte que existiu, ele aconteceu na Europa. Tanto Itália, França, vários países europeus, mas nos Estados Unidos não. Esse é o primeiro movimento importante que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava se tornando uma potência muito forte e eles não tinham representantes tão importantes na arte. Então eles até começaram a chamar artistas de outros países para ir morar nos Estados Unidos. O cara estava bem famoso, então eles contratavam esse cara para morar nos Estados Unidos
Para o artista era bom também que ele tinha uma repercussão muito maior do trabalho dele. E vai acontecer com vários movimentos artísticos a partir dessa época. Esse aqui é o primeiro. O expressionismo abstrato, ele também é chamado de action painting, ou pintura de ação, ou de escola de Nova York. Ele vai enfatizar a energia, a ação, o movimento e o frenesi. O importante é o movimento para fazer essa arte abstrata. Não é apenas a figura. Vai ser bem diferente dos outros movimentos que a gente viu até agora. Então, começou no final da Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra que devastou continentes, matou 16 milhões de pessoas. Então, por exemplo, a Europa foi muito prejudicada com a guerra. Então, a Europa estava bem arrasada e os Estados Unidos já não estava tão prejudicado com a guerra. Então, por isso ele conseguiu trazer esses artistas também. Muitos estavam refugiados da guerra também, fugindo da guerra, acabaram ganhando abrigo nos Estados Unidos. E já existia dois movimentos artísticos, o dadaísmo e o surrealismo, que eles vão se revoltar contra a lógica, vão trabalhar a anarquia e o automatismo psíquico, que é mais ou menos assim. Eles vão trabalhar com a arte de uma forma automática, eles se libertam do corpo para trabalhar com a arte. Mais ou menos como se eles estão pintando como se fosse num sonho, como se fosse inconsciente. E o movimento do expressionismo abstrato vai usar esse automatismo de uma forma um pouco diferente. Os dois movimentos a gente ainda não viu, Dada e Surrealismo, vão ser aulas na sequência, a gente vai ter sobre esses dois. Então, esse automatismo que eles usavam no expressionismo abstrato vai um passo além. Ele vai confiar no instinto para dar formato a obras de arte que eram irracionais e também não premeditadas. Então, as artes eram muito soltas, o artista ele ia fazer uma obra, mas ele fazia meio que criava na hora, improvisava essa obra. Não era uma coisa muito planejada. A partir do que ele começava a fazer, ele ia fazendo esse equilíbrio abstrato. Então, ele se libertou da abstração geométrica, que era muito forte nessa época, e da necessidade de sugerir imagens reconhecíveis. Então, eram impulsos, acasos, um ato apaixonado de pintar. Então, vamos lá fazer um quiz agora. Das características abaixo, qual não se aplica ao expressionismo abstrato? Qual não é do expressionismo abstrato? Alternativa A, uma arte meditativa e racional. Alternativa B, enfatiza a energia, movimento, frenesi. C, primeiro movimento artístico importante nos Estados Unidos. Ou D, pintura de ação. Qual não se aplica ao expressionismo abstrato? Então, vamos lá, gente. Qual das alternativas não se aplicam ao abstracionismo abstrato? A alternativa incorreta é a alternativa A, arte meditativa e racional. É totalmente contrário, né? Energia, movimento, frenesi, aconteceu nos Estados Unidos e também chamado de pintura de ação. O expressionismo ele vai ter vários artistas bem importantes, a gente vai abordar alguns deles. O Jackson Pollock, que é o mais importante de todos, eu vou deixar ele para o final da aula. A gente vai ver todos os outros aqui nessa aula, começando pelo Ashley Gorky. Ele vai ter um estilo que ele vai trabalhar com pinceladas livres, lavadas em cores iluminadas, por dentro de contornos claramente biomórficos. Então, ele vai trabalhar bastante com uma arte mais solta, ele vai trabalhar com uma tinta mais aguada. Vocês vão perceber que
lembra um pouco aquarela, mas não é aquarela, mas ele usa essa tinta bem aguada, acaba dando uma luz para os trabalhos dele. E por mais que seja abstrato, ele tem títulos como, por exemplo, Água do Moinho Florido. Aí você vê esse título e você começa a procurar, onde é que estão isso que ele falou? E tem uns títulos bem mais contraditórios, como esse daqui. O fígado é o pente do galo. Olha que título que ele usou para essa obra. A gente percebe alguns elementos, se estudar bem esse quadro, a gente consegue ver algumas figuras, mas, na verdade, é uma obra bem abstrata. Próximo artista, o Mark Rothko. Ele vai trabalhar com um estilo chamado Campos da Cor. Todas as obras dele, ele vai trabalhar com essas manchas de cor, esses grandes quadrados, formas... Não é bem uma arte geométrica, ele vai trabalhar essas áreas de cor na obra dele. Eu trouxe uma série de obras. Eu acho muito bonito esses trabalhos, muito bem feitos. Num primeiro momento pode parecer uma coisa simples, mas é tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Ele vai conseguir uma composição, uma harmonia nessa obra. E tem de vários trabalhos com vários tipos de cores. Olha, esse daqui parece ser muito simples. Ele pintou de branco e colocou um quadrado vermelho, mas ele tem a preocupação com o equilíbrio, com a composição. E um teste agora para ver o que a gente falou. Como pode ser definido o trabalho de Mark Rothko? Alternativa A, campos da cor. Ou alternativa B, pinceladas aguadas dentro dos contornos. Qual a alternativa certa? Então, pessoal, como pode ser definido o trabalho de Mark Rothko? Alternativa A, campos da cor. Alternativa B, do primeiro artista que a gente viu, do Gorski. O correto é a alternativa A. A gente vai ver o Noguchi agora. Esse é um artista que ele é um oriental, um japonês, que ele veio morar nos Estados Unidos. Aquilo que eu falei, dos Estados Unidos importar, trazer artistas de fora para morar nos Estados Unidos. E ele vai trabalhar, diferente dos outros que são pintores, ele vai trabalhar com escultura. Ele tem um estilo bem bacana de trabalhar. É mais ou menos o que eles fazem na pintura, ele vai fazer com a escultura, com o tridimensional. Vai usar bronze, vários materiais. Essa, por exemplo, não chega a ser abstrata. Morte e figura linchada. Dá para ver que é uma pessoa amarrada, toda presa. Mas ele tem vários trabalhos, como esse daqui, Criança Lunar, de 44. Esse é totalmente abstrato. Tem algumas figuras, mas você não reconhece do que ele está tratando. William de Koenig, ele vai trabalhar com pinturas de grande dimensão, que mesmo sendo abstrato, ele tem uma referência à figura feminina. Vão aparecer várias mulheres no trabalho dele, as figuras femininas. Essa daqui, por exemplo, é uma obra abstrata, mas você percebe o rosto, o corpo da mulher. Isso em vários trabalhos. A maioria dos trabalhos dele vai ter essa referência da figura feminina. E ele foi um artista bem importante para o movimento do expressionismo abstrato também. E um exercício agora
Resumidamente, escreva as principais características do movimento do expressionismo abstrato. Escolha um dos artistas que mais gostou até agora e comente o que você achou de seu trabalho. Então, um textinho simples, poucas linhas, para vocês fazerem um resumo do que vocês entenderam até agora. Vamos lá?
Então, pessoal, voltamos. Anotaram as principais características que vocês acharam? Agora a gente vai falar sobre o artista de maior destaque no expressionismo abstrato, que é o Jackson Pollock. Ele é muito famoso, muito conhecido. Ele trabalhou com a pintura de ação, com o action painting. Na verdade, o action painting vai ser uma referência para ele, que ele realmente trabalha com uma pintura bem de ação. Também foi apelidado de Jack the Dripper, ou Pingador. Vocês podem ver aqui na foto a maneira como ele trabalhava. Ele colocava a tela no chão e ele usava tintas bem aguadas. Dá para ver que ele está com uma lata de tinta, ele não usava tubo, e ele colocava o pincel na lata e ele fazia a tinta escorrer na tela. Então, mergulhava a tinta na lata e fazia ela escorrer e vai formando essas manchas. Esse é um estilo que ele inventou e que ficou bem conhecido por esse estilo. Ele teve, antes de chegar no abstracionismo, ele teve uma fase figurativa, ele estudou arte e, aos poucos, ele foi chegando na arte abstrata. Aqui vocês podem ver que é uma pintura mesmo que ele fez normal com pincel. Ele ainda não tinha criado o estilo da pintura no chão, do action painting, mas já dá para perceber, já é parecido com essa imagem aqui, por exemplo. Por mais que seja totalmente abstrato, o título da obra é Catedral. Então ele deixou essa tela no chão e foi jogando tintas e fazendo até chegar numa harmonia, ele ficar satisfeito com o resultado. Então aqui vocês podem perceber, por exemplo, tinta branca, tinta preta, uma tinta meio marrom aqui também. O planejamento dele era escolher as cores e na hora ir fazendo as tintas, criando na hora, a partir do zero. Ele andava em volta das telas, como são telas muito grandes, ele andava o tempo todo em volta com esses materiais na mão. E essa foi a tela que a gente viu no começo da aula. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre ela? Então, gente, o que vocês acham que ele quis dizer com isso? O expressionismo abstrato e o trabalho do Pollock, ele quis fazer um trabalho harmonioso. A ideia dele é usar a arte para fazer uma obra de arte. Ele não está pensando em criticar alguma coisa, em passar uma mensagem. Ele quer fazer uma arte perfeita, esteticamente falando, para chegar num trabalho como esse daqui. Então, ó, aqui você tem a presença da tinta amarela, por exemplo, que não tinha nos outros quadros. Os títulos também, número 5 de 48, os títulos eram bem simples. Alguns deles tinham como aquele Catedral, mas muitos deles tinham só o número da série. Aqui é um detalhe do quadro número 8. Aqui você consegue perceber bem essa tinta que é espirrada na tela, essas marcas que ficam. Então, parece que não tem tanto trabalho, não é tão difícil fazer isso, mas ele tem que ter um cuidado muito grande para conseguir chegar no resultado que ele quer. Esse foi um artista que ele ficou reconhecido em vida ainda, ele ficou muito famoso. E ele conseguiu ganhar muito dinheiro com a arte, mas ele vivia meio recluso, ele não tinha muitos gastos, ele amava pintar. A pintura era importante para ele, a satisfação dele era um prazer pela pintura. Aqui vai ter várias telas, vão ser todas nesse estilo, com as marcas de tinta. Uma curiosidade bem bacana, ele trabalhava, ele fazia os seus trabalhos e muita gente estava interessada na maneira como ele trabalhava. Tem, por exemplo, um cineasta, ele quis fazer um documentário sobre o Pollock, então ele combinou com ele, ficou alguns dias filmando o Pollock pintar. Ele até chegou a colocar um vidro no chão, e ele ficou embaixo do vidro, com a câmera embaixo do vidro, e ficou lá de cima vendo as tintas caírem e o artista. E o Pollock se entregava muito para fazer esse trabalho, era uma coisa meio... como é que eu posso dizer? Como se fosse um ritual, assim, uma coisa meio dança. Ele se entregava muito para fazer esse trabalho. E quando ele viu no vídeo, ele achou até meio alucinado demais a maneira como ele trabalhava. Ele ficou meio com vergonha de ver. Ele nunca tinha... Ele se entregava tanto pela pintura que ele não tinha essa visão dele mesmo. Mas ele continuou trabalhando da mesma forma, independente disso. Mais algumas obras dele. Essa aqui é bem conhecida. Apesar do número 1, ela tem um apelido, Névoa de Lavanda.
Algumas delas transmitem, a gente consegue ter uma sensação visual do que ela está querendo falar, apesar de ser abstrato, não é sempre esse o motivo. Essa aqui ele já colocou o nome, postes azuis. Podem ver que tem umas linhas mais fortes aparecendo. E uma última que eu vou mostrar, convergência, de 52. Pollock, apesar de ter muito sucesso profissional, ganhar dinheiro com seu trabalho, ele tinha alguns problemas sociais, ele não convivia muito bem com as pessoas, ele tinha problema com o alcoolismo, ele acabou morrendo muito jovem, com 44 anos mais ou menos, de um acidente de carro depois de ter bebido e dirigido. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente está agora numa época de pandemia, vocês têm que tomar cuidado, têm que usar máscara, procurar ficar em casa. Qualquer descuido pode acontecer quando aconteceu com ele. Um artista no auge do sucesso falecer por um acidente de carro por ter bebido. Então vamos mais um teste. Qual dos pintores abaixo foi apelidado de The Dripper, o pingador, e é considerado um dos maiores expoentes da pintura de ação? Alternativa A, Mark Rothko. Alternativa B, Jackson Pollock. Então, gente, continuando. Qual dos pintores foi apelidado de The Dripper, o pingador, e considerado um dos expoentes da pintura de ação? Alternativa correta é a alternativa B, Jackson Pollock. Mark Rothko foi dos campos da cor, a gente viu nessa aula também, mas a resposta correta é B. Para finalizar a aula, a gente vai fazer mais uma atividade. Eu não consegui deixar as obras e a legenda no mesmo slide, ficou separado, mas o exercício é assim. Descreva as duas obras que vai aparecer ali na próxima slide, apontando semelhanças e diferenças nelas, incluindo o modo de trabalho dos artistas. As obras que vocês vão analisar são essas duas aqui. Uma obra do Pollock e uma obra do Mark Rothko. Então, pessoal, analisem as duas, vejam o que tem de igual e diferente nelas, qual que é as semelhanças e como elas se encaixam no movimento do expressionismo abstrato.
Então, pessoal, em arte é muito importante você observar as obras de arte também, por isso esse exercício. Além de todo o conceito, a partir do conceito que vocês tiveram nessa aula e observando essas duas aulas, vocês conseguem fazer essa atividade bem bacana. Então, pessoal, finalizando, o que a gente aprendeu hoje? Conceituamos o abstracionismo e o expressionismo abstrato, as características e o contexto histórico dos movimentos, e vimos os principais artistas também. Então é isso, gente. Obrigado pela aula. Continuamos na semana que vem.